Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traiu, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés a mim? Respondeu Jesus: que eu faço hoje, tu não entende, mas entenderá depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também mão e cabeça. Aqui é a última ceia. Lucas, capítulo de número 22, vai trazer algo tremendo. Lucas é o evangelista, historiador, que nesta última ceia os discípulos estão brigando, perguntando entre si quem é o maior e quem é o menor. Eles estão brigando. E Jesus, ele vai tomar uma atitude tremenda, uma atitude de servo. Ele vai pegar uma toalha, vai pegar uma bacia e vai começar a lavar os pés dos discípulos. Quem fazia tal coisa ou quem cometia tal situação eram pessoas que eram escravos. Quando o Senhor chegava de uma jornada de caminhada com os seus pés sujos, alguém chegava, os escravos puxavam a bacia e lavavam seus pés daqueles que chegavam. Lembra do Abraão e do Ló, quando os anjos chegaram, eles correram para poder pegar a bacia? Ou até mesmo as bodas de Caná da Galileia, que tinham os jarros de água, quando as pessoas chegavam de uma jornada de caminhada, essas águas que eram impuras lavavam os pés das pessoas que chegavam. Jesus agora assume uma postura de escravo e diz assim: olha, no meu reino, para você ser o maior, você precisa ser primeiro o menor. Então isso aconteceu aqui. Nessa mesma sala, acontece algo tremendo também, que está registrado em João, capítulo de número 20, versículo de número 19, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, se pôs no meio da sala e disse-lhe: paz seja convosco. Algo tremendo acontece nessa sala. Por que Jesus toma tal atitude? Porque Jesus havia andado 3 anos e meio com os discípulos, e os discípulos haviam presenciado tudo aquilo que Jesus tinha feito. Jesus tinha curado, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha dado visão a cego que não tinha o seu globo ocular, Jesus tinha dado. Eles viram Jesus fazer isso, mas ao mesmo tempo eles viram Jesus ser açoitado, eles viram Jesus receber cusparada em sua cara, eles viram Jesus ser passado uma flecha, uma lança no seu meio, eles viram Jesus ser colocado no madeiro, eles viram Jesus ser morto, eles viram Jesus ser morto. E ao ver isso daí, isso mexeu com o psicológico deles. Mexeu com o psicológico deles. Ao ponto de 2 discípulos, no dia que Jesus era para ressuscitar, Jesus ressuscitou, foram até o sepulcro e eles não viram o corpo de Jesus. E ao não ver o corpo de Jesus, eles voltam correndo, mas uma mulher se posta diante da porta do túmulo. E essa mulher, ela persevera. João, capítulo de número 20, vai dizer que Jesus aparece e a mulher está sentada do lado do sepulcro chorando. Jesus aparece diante dela e diz: mulher, por que choras? Ela não entende que é a voz de Jesus, porque ela está angustiada, está amargurada. Jesus, sabedor de todas as coisas, ele repete pela 2ª vez: mulher, por que choras? Essa mulher, ela é tão tremenda que ela entende que quem estava falando com ela era nada mais, nada menos do que o Yeshua, era o mestre. E ela responde: Rabone, és tu? Jesus disse: não me detenhas, vá, avise aos discípulos que eu estou chegando lá já já. Os discípulos estavam neste mesmo quarto,
com medo de ser morto pelos judeus. Eles estavam na sua mente dizendo assim: se fizeram tudo aquilo com Jesus, imagina o que vão fazer conosco, que não temos poder nenhum. Cadê a esperança? Cadê aquilo que Jesus havia prometido? Pedro talvez perguntava entre si, dizendo: Jesus disse que sobre a minha vida iria ser construída a igreja. Jesus chegou até Pedro e disse: olha, você vai ser um grande pregador do evangelho, e a minha igreja vai ser fundada sobre você, que é Petros, pedra pequena, ou seja, a pedra maior em cima da pedra menor. Jesus disse isso a Pedro, Jesus fez promessa a Pedro, não só a Pedro, mas todos aos discípulos. Agora os discípulos estão com medo, dentro de um cômodo, com toda a frustração em sua mente. Para um pouquinho, muitas das vezes não é assim comigo e com você? Muitas das vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Muitas das vezes nós achamos que o nosso Deus não tem poder nenhum. Muitas das vezes nós trancamos dentro do nosso quarto e perguntamos para Deus: Deus, por que eu estou passando essa situação? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não lembra da promessa que o Senhor fez a mim? Ei, para um pouquinho, pensa. A Bíblia diz em Números capítulo, versículo, me fugiu o versículo, mas diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura haveria Deus prometido alguma coisa e não cumprido? Aquele que fez a promessa para mim e para você, ele há de vir e cumprir a promessa. Jesus diz em João, capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou, teria dito, pois eu vou. Jesus disse que ia. Eu vou, oh glória a Deus, aleluia. Ele disse: eu vou preparar lugar. Axé e açúcar. Eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei para buscar quem? Quem? Eu, você, glória a Deus. Ele vai voltar para buscar a mim e para buscar a você, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Existe uma promessa. Jesus, sabedor de todas as coisas, dotado de 3 atributos, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência, ele sabia que os discípulos estavam com medo, trancados dentro dessa sala, ele sabia, no ponto que quando ele, antes dele ascender ao Pai, ele entra dentro dessa sala, neste meio aqui, como vocês estão, e diz assim, ó, Shalom Adonai, Shalom Aleichem, paz sobre vocês. Olha para mim, vocês entenderam. Aonde a paz não há medo, aonde a paz não há incerteza, não há dúvida, aonde a paz habita a esperança, a regozijo, a alegria, aonde a paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança. Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque a paz de Jesus é diferente, amados. A paz de Jesus, ela excede todo o entendimento. Nessa mesma sala, Jesus diz assim: olha, ficai em Jerusalém. Disse: até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou fazer uma alusão aqui, que Flávio José fez. Flávio José, um dos historiadores, ou José Flávio, um dos historiadores, diz que na Torre de Babel, o homem construiu a torre para poder chegar até Deus, né? E dentro desse mesmo tratado, a Bíblia vai dizer que Deus destruiu a torre, tá? E ao destruir a torre, distribuiu línguas. Cada um saiu dali falando uma linguagem. Amém? Agora Deus, no dia de Pentecostes, vai reunir todos os povos. Glória a Deus. Atos de número 2, Atos capítulo 2. Deus vai reunir esse povo nessa mesma sala aqui, ó. Glória a Deus, por isso eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para poder pregar o Evangelho. Poder para quê? Para poder contar as aflições do inimigo, as angústias. Poder para quê? O Espírito Santo, amados irmãos, ele nos faz a gente caminhar.
essa semana já falando que o mesmo Espírito encheu Jesus, ele levou Jesus ao deserto e foi tentado Jesus durante 40 dias. Durante 40 dias Jesus foi tentado, ou seja, no primeiro dia o inimigo chegou ao ouvido de Jesus e disse assim: não adianta, larga tudo. Jesus falou: não vale a pena. O Espírito segurou na mão dele: eu estou contigo. O Espírito Santo é aquele que está conosco o tempo todo, em atos de propósito. A gente vai confirmar isso. Os discípulos estavam unidos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som. Olha que coisa linda. O som foi como de um vento. Sabe aquele som de um vento? Feche os seus olhos. Fecha. O som como de um vento veemente e impetuoso. O Espírito Santo, olha que coisa tremenda. Vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre sua cabeça. Para um pouquinho. Jesus, quando foi batizado, desceu do céu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Agora, os que ali estão, eles estão recebendo a visita do Espírito Santo, só que em forma de uma língua. Isso daqui é tremendo, de fogo ainda, como se não bastasse. Aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.